salve pessoal, especialmente as turmas do terceiro ano do município de Parnarama, do Centro de Ensino Mestre Tibério. Especificamente, iremos fazer a revisão de conteúdos e a correção da atividade, capítulo 1, referente ao conteúdo de etnia. Primeira questão: etnia e exemplifique. A etnia é quando um grupo, geneticamente, ao longo do tempo, adquire uma padronização em características físicas, além da cultura, religião e dentre outros critérios. Então, o conceito da aplicabilidade é quando, culturalmente, esse grupo se torna semelhante. Podemos dizer que é uma etnia definida. Povos com os mesmos costumes, origem, cultura, língua, religião e todos os aspectos que definem a particularidade daquele grupo. As etnias, elas costumam ter uma uniformidade, outra palavra-chave aqui, cultural, passada de geração em geração. Então, existem diversas etnias e povos no mundo e podemos exemplificar algumas, como o caso dos afrodescendentes, que são os negros, os curdos, os judeus, os indígenas e etc. Questão de número 2. Caracteriza a antropologia e seu campo de atuação. A antropologia em si é uma área e uma disciplina de conhecimento das ciências humanas. Então, estuda a origem e a evolução, tanto biológica como cultural, da humanidade e as diversidades raciais e seus subgrupos. Lembrando que raciais podemos também dizer que é etnia. Podemos associar também como etnia. Porque, do ponto de vista das ciências humanas, raça é algo mais natural e biológico, e etnia é algo mais cultural, alinhado ao humano. De seus subgrupos, da cultura do homem e em todos os seus aspectos, servindo-se, assim, de dados e conceitos próprios de diversas outras ciências, como a arqueologia, a etnologia, a etnografia, a linguística, a sociologia, a economia, a história e a geografia. Então, a antropologia, podemos dizer que é uma ciência dos estudos humanos que auxiliam todas as áreas do conhecimento desta área, não somente o humano, como também a biologia. Questão de número 3. Como ocorrem os choques e assimilações culturais? O choque cultural, pessoal, é um fenômeno em que um grupo de povo pode ser étnico e se confronta com o outro. Quando essas duas culturas ocorrem uma associação entre as duas, ocorre esse choque cultural. É um fenômeno estranho de choque de duas culturas ou de duas etnias, sendo estas representadas por indivíduos ou por grupos sociais. Lembre-se do conceito de etnia. O choque cultural não é necessariamente algo ruim, mas pode gerar desconforto por uma situação atípica. Por exemplo, quando os portugueses chegaram ao Brasil e se confrontaram com os indígenas, eles perceberam que a cultura indígena é completamente diferente da cultura portuguesa. Há exemplo de que os indígenas eles não usavam roupas e não tinham associação de base do cristianismo, por exemplo. Então, os portugueses acharam aquilo meio estranho. E assim como os indígenas acharam a forma de se comportar e de se relacionar com os portugueses. Isso foi um choque cultural entre essas duas culturas durante o período da colonização. Então, às vezes, quando ocorre esse choque cultural, pode acontecer atos de intolerância e discriminação, como foi discutido em sala de aula, ou de assimilação e convivência. Quando ocorre intolerância e discriminação, é porque esse choque cultural ele foi negativo. Quando ocorre assimilação cultural, é quando esse choque cultural ele foi positivo. Então, a assimilação é quando ocorre o desapego de todos esses preconceitos. Eu coloquei aqui de propósito preconceitos para você entender que todo grupo de pessoas e de povos já possui costumes, uma religião, uma cultura definida, e quando se confronta com outra cultura, é muito comum esses preconceitos, é julgar os povos pela cultura que eles possuem. Então, esses preconceitos que o indivíduo possuía sobre determinada cultura ou povo
Exemplo, eu acabei de citar, que é o choque cultural dos portugueses e indígenas no Brasil colônia, assim como também aconteceu com os britânicos e os indígenas dos Estados Unidos, como aconteceu também com os povos europeus no continente africano, como aconteceu também com os espanhóis no continente sul-americano. E com o passar do tempo, todas as culturas elas foram aceitando suas diferenças, mesmo que tardiamente. E essa maneira tardia foi a descolonização e independência desses países colonizados. Questão de número 4. O que é etnocentrismo? Etnocentrismo é um conceito de estudo antropológico que é definido que quando um grupo de pessoas ou uma pessoa demonstra certos o quê? Certo preconceito e considera a sua cultura, a sua etnia, a sua civilização ou até mesmo religião como a correta e a do outro como errada. Resumindo, é quando ocorre a visão demonstrada por alguém que considera o seu grupo étnico ou cultura o centro de tudo, como a mais correta. Portanto, num plano mais importante que as outras culturas e sociedades. Foi o que aconteceu quando os portugueses chegaram ao Brasil e começaram a catequizar e doutrinar os indígenas para a religião cristã, associando que os indígenas eram povos sem alma porque não se converteram ao cristianismo. Essa era a visão que os portugueses possuíam. Então podemos dizer que isso é uma visão etnocêntrica. Questão de número 5. Caracterize o darwinismo social. O darwinismo social foi uma adaptação do darwinismo biológico, que baseado na teoria da origem das espécies, em que a sociedade, os grupos humanos, eles evoluem como sociedade. Então é a teoria da evolução da sociedade em todos os aspectos possíveis, aspectos culturais, aspectos sociais, aspectos linguísticos, aspectos econômicos. E a partir deste conceito, podemos abordar que cada sociedade possui um contexto temporal e social. A exemplo, por exemplo, os meios de transporte. Existia a época que era o principal meio de transporte era o marítimo. E na terra era o cavalo, por exemplo, e as charretes. Aí ao longo do tempo, o transporte marítimo de navios foram substituídos pelo quê? Pelos aviões. E o transporte terrestre foram substituídos pelas locomotivas ou trens e substituído pelo transporte rodoviário, no caso, dos carros, das motocicletas, dos caminhões. Então, cada povo ou sociedade, ele atende um contexto histórico espacial específico. O exemplo mais prático, para vocês entenderem este conceito de darwinismo social, é, por exemplo, a época dos nossos avós era assim e a nossa época também é um pouco diferente. Então, a época dos nossos avós, pensem como era, e diferente da nossa época, ou seja, da minha. É um exemplo de darwinismo social. Isso se apresenta na forma em que a sociedade ela se comporta. Por exemplo, na moda, na forma de dialogar, de conversar e na conduta e comportamento social. Podemos dizer que esses conjuntos de manifestações é chamado de darwinismo social. 6. Como ocorre o relativismo cultural? O relativismo cultural é um processo de observar o conhecimento desses sistemas culturais desses povos sem uma visão etnocêntrica, em uma relação à sociedade específica, ou seja, desprovido de todo preconceito concebido. Então, o relativismo cultural é quando você se desapega de todos os preconceitos existentes e começa a aceitar a outra cultura, a outra etnia também como ser humano. Então, o princípio dos direitos humanos que foi pregado ao longo do tempo, de maneira positiva, é que você tem que sempre buscar esse relativismo cultural e não causar preconceito. Questão de número 7. Caracterize cultura e civilização. A cultura é o complexo de atividades, instituições, padrões sociais ligados à criação e difusão. Tudo que possa ser existido, por exemplo, das ciências humanas, das artes, das ciências exatas e tudo. Então faz referência à ação de cultivar o espírito humano e suas faculdades intelectuais do homem. Então podemos dizer que a cultura é essa padronização ao longo dos séculos em que vai moldando o comportamento social em todas as áreas possa existir, tanto as áreas humanas, religiosas, sociais e culturais.
E a civilização já é o conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de todas as épocas, de um local, de uma região, de um país, de uma cidade. E isso faz com que se consolide essa cultura. É por isso que na antiguidade a quantidade de civilizações eram diversas, porque cada uma possuía uma padronização de seus costumes. Então era muito comum, quando acontecia esse choque cultural, se desencadear em guerras. E hoje o mundo, como é globalizado, as civilizações já conhecem e já adquiriu o que viam anteriormente, o relativismo cultural, desapegando do etnocentrismo. O mundo ele se tornou mais pacífico ultimamente. Então essa ideia de civilização, essa padronização desse povo. Questão de número 8. Explica o motivo de nossa cultura possuir base do mundo ocidental. É simples. É porque o Brasil, no caso, e a maior parte dos países, claro, todos os países da América foram colonizados pelos europeus. Então, naturalmente, essa herança cultural e essa base de civilização veio de herança da Europa, o legado europeu. Então, devido à herança cultural e de civilização da Europa, o Brasil foi colonizado, por exemplo, pelos portugueses e, neste sentido, herdamos o legado da cultura portugueses, tanto nas leis, como na língua, na religião, em diversas áreas. Questão número 9. O que é ideologia? A ideologia é um sistema de ideias sustentadas por um grupo social, a quais eles vão padronizando, eles vão sistematizando e vão defendendo seus próprios interesses e compromissos institucionais, sejam em diversas áreas, áreas econômicas, áreas morais, religiosas, políticas e econômicas. Então a ideia é o conjunto, ideologia, desculpa, é o conjunto de ideias que são repassadas às pessoas que vêm de um grupo específico em todas as diversas áreas de atuação. Então existe a ideologia religiosa, existe a ideologia política, a ideologia econômica. Questão de número 10. Comente como os seguintes eventos construíram a civilização ocidental e iniciou a modernidade. Esta questão, você apenas vai abordar qual foram as contribuições. Não precisa fazer o resumo dos eventos, não. Por exemplo, a letra A, o capitalismo comercial. Qual foi a contribuição? É porque o capitalismo comercial estimulou o desenvolvimento de uma estrutura internacional, que foi o capitalismo. Aí, tanto ética nos negócios, a expansão por meio das grandes navegações, a evolução que mais à frente desencadeou a Revolução Industrial e expandiu o capitalismo dessa industrialização, consolidando principalmente as cidades urbanas e avançando no processo de globalização. Então, esta foi a contribuição do capitalismo comercial. Letra B, Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um marco histórico na Europa em que ocorreu a valorização do homem nos princípios, principalmente de liberdade, igualdade e fraternidade, que foi consolidada através da Declaração dos Direitos do Homem. E os direitos do homem foram assegurados, apesar de possuir pesquisa, o lado negro e sombrio da Revolução Francesa, que foi uma revolução muito radical. Mas o ponto positivo é que colocou no centro os debates do princípio de liberdade, igualdade e fraternidade. Letra C. O Iluminismo. O Iluminismo foi a retomada do valor do homem no centro dos debates da sociedade e da ciência, retomando os valores e princípios humanos, diferente do que era praticado até naquela época em que desencadeou o Iluminismo, no século XVII, XVIII e XIX, fazendo com que o valor humano fosse centralizado. E a religiosidade até então era baseada nos princípios cristãos. E com o Iluminismo, que é o que ocorreu na França, o homem entrou no centro novamente do debate. Letra D, a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi porque impactou e modernizou as técnicas dos meios de produção, agilizou mais o processo de produção dessas fábricas e dos produtos industriais, além da expansão da globalização entre os continentes, abastecendo de produtos industriais. Se iniciou na Inglaterra e foi avançando até possuir a primeira, a segunda e a terceira Revolução Industrial. E com este processo se consolidou as cidades urbanas, concentrando as fábricas industriais no mundo todo. Também desencadeou o êxodo rural, dentre outros fatores.
Questão de número 11. Como a sociedade atual é levada pelo consumismo? O que é a sociedade do consumo? Só o consumismo é quando um grupo de pessoas ou uma pessoa individualmente ela necessita de autoafirmação ou status. É a pergunta. Você consome por necessidade ou por status? Quando você adquire esse consumismo impulsivo, desenfreado, e que não é por necessidade, podemos dizer que você é um consumista. Então, a sociedade do consumo é quando as pessoas são estimuladas ao tempo todo a consumir, a movimentar os mercados, mesmo se esse consumo não for para atender às suas necessidades e for algo banalizado. Em sala de aula, já coloquei diversos exemplos de como uma pessoa consegue gastar de forma compulsiva quando compra coisas que realmente não necessita, só por impulso, por exemplo. Dependente de suas necessidades, isso é chamado consumismo e a sociedade de consumo que é fruto do sistema capitalista. E as grandes empresas vendem o produto além do seu uso, do seu objetivo inicial. Começa a colocar qualidade no produto e status. Quando a qualidade do produto e status entra, as pessoas começam a se desdobrar para pagar algo bem mais caro que às vezes não consegue pagar. É um exemplo simples que relata essa sociedade do consumo. Outro exemplo é as propagandas dessas empresas comerciais, tanto na TV aberta como na internet. 24 horas são bombardeadas por essas propagandas. Tipo, forçando, se você não consumir determinado produto, você não faz parte dessa sociedade de consumo. Então é um exemplo, né? Questão de número 12. Explica o motivo do povo brasileiro, coloquei foi no plural aqui, do povo brasileiro ser considerado pardo ou mestiço. Simples, vamos lá. É porque a nossa base étnica é misturada pela fruto da colonização, por 3 grupos étnicos, que é o índio, o negro e o branco. E ao longo do tempo, essa miscigenação ela foi se acentuando. Então, formando essa autodeterminação, que o IBGE coloca como pardo. E a questão de número 13, você vai dar suas opiniões, baseado no que estudamos, sobre as ações afirmativas. O que são as ações afirmativas? São condutas institucionalizadas para resgatar os direitos dos povos que possuem certas discriminações ou não são afirmados positivamente na sociedade. Aí você vai dar sua opinião sobre os povos indígenas, centralizado nas questões das terras e as leis de proteção ao índio. Os povos afrodescendentes sobre as políticas, por exemplo, de cotas em concursos públicos, em cotas nas universidades, e se durante todos esses anos o preconceito racial com os negros ainda ocorre, e quais são as ações afirmativas e positivas para combater o preconceito racial. Questão da desigualdade das mulheres, principalmente na violência física, moral, na desigualdade de salários, etc. Você vai dar seu ponto de vista. Dos portadores de necessidades especiais, que são os grupos vulneráveis, ponto de vista dos transtornos globais de desenvolvimento, que são os autistas, que são os cadeirantes, os deficientes visuais, os surdos e mudos que entram nessas. Quais são as políticas e leis que asseguram os direitos desse grupo, né, no caso. E por último, os LGBTs que buscam gradativamente respeito à sociedade. Eles buscam autoafirmação, forma de respeito. Então você vai colocar todas as ações centrais em que as ações positivas e quais são os projetos de ações afirmativas relacionados a essas minorias. Então, bons estudos, continuem se dedicando, fiquem com Deus.